abrir hoje a Bíblia com vocês, em Hebreus capítulo 6. Nós vamos ler Hebreus capítulo 6, verso 4 até o 8. E depois também eu queria ler Lucas capítulo 14, verso 15 em diante. Vamos ler Hebreus. Então assim diz a Bíblia: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. A gente está nessa escolinha de domingo de Hebreus e junto com esses versículos que nós lemos, eu vou ler também Lucas capítulo 12. Então, diz assim, olha, diz assim a Bíblia, desculpa, Lucas 14, verso 15. É um texto tão precioso da Bíblia, que é de fazer festa, viu? Diz assim a Bíblia: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Então Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia, convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei uma casa na praia, vou reformá-la, peço que me desculpe, só volto aqui em março. O outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Então o servo voltou, contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos, obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O homem foi dar festa. Gosto muito de festa. Eu gosto de convidar o povo. Uma das coisas que, quando vim para Curitiba, achei muito esquisito, foi que tem pouca festa, né? Lá no interior, eu lembro que no último aniversário da pastora Andréia, tinha em casa, acho que tinha umas 140 pessoas.
No outro dia, eu lembro muito bem disso, porque no outro dia eu e a pastora precisamos pegar a VAP, passar a VAP na casa inteira, porque tinha chovido, e sabe que os sapatos, né? Fez aquela marca. Mas era gostoso demais, é muito bom. Então, lá em casa, quando alguém faz aniversário, pelo menos uma meia dúzia, só para a gente fazer uma conversa fiada, comer uns coxinha, a gente faz, a gente bate palma lá. A festa é bom, Deus é um Deus de festa, gosta de festa. E Ele chamou todos para a sua ceia. E Ele fala assim, interessante no texto da Bíblia, que nós lemos da parábola, que depois que Ele convida todos os estropiados, né? Porque Jesus convida só os estropiados, nós aqui vamos lá, vai ser os estropiados danados. E Ele falou depois, e o servo chegou e disse, já convidei todo mundo, mas tem lugar ainda. Vocês repararam? Vocês repararam? Reparem, a gente tem que aprender a ler Bíblia. Ainda tem lugar, e Ele falou assim, então vai, que obriga todo mundo a vir, que eu quero os lugares ocupados. Aí eu me lembro do texto lá de Filipenses, que fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Uns vão confessar pelo convite, que Jesus é o Senhor. Os outros, que foram obrigados aí, terão que se ajoelhar ao Rei dos Reis. De qualquer forma, vai estar cheio. E Ele deu uma grande salvação. Hebreus, ali ele fala, olha, é impossível que experimentou o reino volte atrás. É engraçado, irmãos e irmãs, que quando a gente tira a carteira de habilitação lá do Detran, a gente tem a carteirinha provisória, né? Alguém que está com a carteirinha provisória? Olha ali, olha lá, olha lá, olha lá. Miguel? Você que não se apruma não, você vai ver. Quatro aqui com carteira provisória. Carteira provisória ela precisa ser renovada e confirmada depois de algum tempo, né? Caso você não faça bobagem, porque senão eles pegam de volta. A Ana Carolina também está com a carteira provisória, mas às vezes quando ela dirige o carro, eu falo, toma cuidado, carteira provisória. Se bobar, toma. Caça o direito. E é excluído de novo. Mas com Deus com Deus é muito diferente. Não existe carteira provisória para o céu. Não é incrível? Glória a Deus? Pois é. Porque quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, Ele concede para nós uma salvação que não é temporária. E nem pendente de perfeição. Já ouviram falar isso? Bem-aventurados vocês são. Porque a nossa relação com Deus, ela não está baseada no desempenho que nós temos, mas numa decisão eterna, feita na cruz. Alguém disse assim, que antes de Deus ter falado, haja luz, Ele falou, haja cruz. Primeiro haja cruz, porque sem a cruz de Cristo Jesus, o seu sacrifício, não poderia nem ter dito haja luz. Porque quando a gente recebe então esse presente, Ele nos dá essa garantia, né, irmãos e irmãs, definitiva, um passaporte assinado pelo sacrifício de Cristo, que nos convida a viver com segurança de que somos dele para sempre. Glória a Deus. Para sempre. Esse dia a gente foi atrás do visto americano. Calvário, hein? Achei que fosse lá, fosse sentar na mesinha, a pessoa do lado de lá e eu do lado de cá. Queria a consulta médica, sabe? Não do SUS, mas a consulta médica normal. Aí, nossa, é interessante. Eu cheguei lá, parecia aquelas banquinhas de lotérica, né?
aquelas vidrinhas de lotérica. O que é? Vai para onde? Fazer o quê? Aí, aquela coisa já passou. E aí põe lá o visto, aí você pega lá o passaporte e fala, olha só, né? Algo tão esperado, né? É difícil, mas no reino de Deus é uma facilidade diferente. Não é banal, não é de qualquer jeito, é diferente, mas é fácil. E essa salvação que Deus nos deu, ela é o maior presente que nós podemos receber. E aqui em Hebreus, que nós lemos, antes do texto da festa, aí nós somos lembrados dessa seriedade, desse dom e do compromisso que isso representa para cada um de nós. E esses versículos são muito interessantes. Eu vou ler, vamos agora começar lá em Hebreus de novo, 6, verso 4 e 5. Ele vai acender aí para nós. Então vamos ler junto? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Pode parar até aí. Aqui a Bíblia nos diz que aqueles que provaram essa graça, receberam esse Espírito, experimentaram esse dom celestial, que é um privilégio, que significa que recebemos de Deus algo que jamais poderíamos conquistar por nós mesmos, mas é pelo seu presente. É aquilo que Ele deu para nós, dado para nós, sem nenhuma expectativa de que nós possamos fazer de volta, ou recompensá-lo. Nós não podemos. O ser humano, não sei se você já percebeu, o ser humano é incrivelmente tendente ao erro. E as falhas e tudo mais, né? Nós somos, como diz a Bíblia, literalmente, nós somos pó, matéria pó. Embora o espírito seja fortalecido, matéria pó. Gosto de ler ainda em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, texto muito conhecido para nós, que ele fala ali, olha, vamos ler? Efésios 2, 8 e 9, sabe de cor? Sabe de cor? Quem sabe de cor, erga a mão, vamos ver. Sério que vocês não sabem de cor? Não, eu vou falar, vou fingir que vocês não entenderam direito. Mas vamos então aprender, ó. Juntos, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Dom. Essa salvação aí, ele é um presente, dom. Interessante, né? Em inglês, dom é presente mesmo. Presente de Deus. E ela fala aqui nesse texto lá de Hebreus, e aí colabora, que aqueles que já provaram essa graça, receberam esse Espírito, experimentaram esse dom celestial. É esse privilégio que recebemos de Deus, que jamais poderíamos conquistar por nós mesmos, mas Ele nos deu isto, e o que Ele deu, é dado. Romanos capítulo 11, verso 29, eu quero ler com você uma coisa muito interessante. Romanos 11, 29 até o 31. Presta atenção no que diz a Bíblia. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Você achou, meu querido? Romanos 11, 29. São irrevogáveis, porque assim como vós também, outrora, foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, e assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista de que vos foi dada, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Presta atenção, essa última partezinha ali, ó. Porque Deus a todos decretou que são desobedientes. Alguns só?
Pode participar. Alguns? Nem que eu só busque. Todos. Todos. Deus encerrou todos. Todos a todos. Decretou. Todos são desobedientes. Não tem um sequer. Para quê? Para usar de misericórdia para com alguns. Todos. Todos a todos. Todos obedientes e para com todos misericórdia. Sem exceção. É coisa, né? Então, irmãos e irmãs, aqui ele diz: os dons são irrevogáveis. E essa palavra aqui, lá no começo de Romanos 11, 29, que ele fala, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aquela palavrinha ali, vocação, não traduz direito lá do contexto original, porque essa palavra vocação, ela foi usada para salvação. É um termo bíblico grego chamado ecloge. Ecloge vem para salvação, ecloge vem para eleição, ecloge vem para todos, debaixo dessa condição. Porque os dons e a salvação de Deus são? É, Flávio, irrevogável? O que é uma coisa irrevogável? Acabou. Está selado. Não tem STF na vida. Não tem, né, que a turminha labora. Não tem na vida que revoga isso. Deus nunca revoga as suas promessas, irmãos e irmãs, porque elas significam que são concedidas gratuitamente por Ele, para Ele. E aqui esse contexto, principalmente de Romanos que nós lemos, ele favorece essa salvação, chamado de toda parte. O que Deus deu, está dado. Isso é para nós, para mim e para você, segurança. O que é segurança? Você não gosta de se sentir seguro? Seguro, sou seguro, estou seguro, estou segurado, não tem perigo, está tudo certo. Isso é para a nossa segurança. Ninguém pode dizer, nada pode dizer, nem o mundo, nem a nossa carne, porque a nossa carne é o nosso pior inimigo. Somos nós mesmos que decretamos nossa falência ou nosso sucesso. Lógico, quando está baseado na palavra de Deus, tem que ser a coisa certa, né? E nem o diabo, nem o mundo, nem a carne, nem o diabo pode vir para nós e colocar dúvida em nossa cabeça do nosso destino, da nossa vida, da nossa alegria. Ninguém pode tirar a nossa alegria. Amém? Porque a palavra de Deus é, como dizia aquele grande profeta, para a nossa alegria. É para a nossa alegria. Ele é vida. Não tem que também ter controvérsia. Essas controvérsias teológicas são inúteis. Para mim, quem fica briguinha teológica se é ou não é, se é para sempre, se não é para sempre, é coisa de gente que não está preocupada com Cristo. Porque isso tanto faz, porque se for, é, se não for, não é e não vai ser nós, com a nossa mente tacanha. E eu não tenho uma medida para mostrar para vocês o tamanho da nossa mente. Talvez um átimo de sei lá o quê, que somos nós, para entender que a coisa que seja. Principalmente da coisa de Deus, né? Um dia peguei briga de duas pessoas, dizendo, acho que lá na faculdade de teologia, sei lá onde foi. Falou, perde salvação. Outro falou, não perde salvação, perde salvação. Eu olhei para ele e falei assim, gente, é tão simples o negócio. Muito simples de resolver isso. Se você acha que você perde a salvação, viva como se perdesse e faça o melhor para não perdê-la. Se você acha que você não perde a salvação, viva como não se perdesse. Viva o melhor, da melhor forma possível. Glorifique a Deus por não perder.
Não precisa ter briga. É na verdade. Cada um viva. Não precisa brigar para casa nenhuma. E quem é que sabe? Outra parte aqui de Hebreus 6. Vamos ver 6, verso 5. Continuando ali de Hebreus. Olha lá. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Aqui se trata de apostasia, que é eu renunciar, abandonar alguma coisa. Isso é a rejeição daquilo que me foi apresentado, de uma religião, de alguma coisa que venham falar para a gente, e é um ato muitas vezes tido como de traição, né? Mas aqui a Bíblia está dizendo coisa muito interessante, porque aqueles cristãos haviam recebido instrução na verdade da Bíblia, que foi acompanhada de uma percepção intelectual só. Ouviram, e olha, entender o Evangelho não equivale a ter a revelação do Evangelho, porque ouvir é uma coisa, ser revelado para a gente é outra coisa. Muita gente escuta. Conheço aí aquele que já morreu, João Soares. Conhecia muito bem a Bíblia, de ponta a ponta. Visivelmente não dava para crer que cria. E tem muitas outras pessoas. Os filósofos, tem os modernos aí, né? Também cita de cor mais do que crente, mas não tem. Então não revela. A quem é revelado? Porque muitos ficam na esfera intelectual. Você explica o Evangelho, entendeu? Entendi. Creio. Acredita? Não. Sabe que tem a diferença? Acreditar e crer. Por exemplo, eu acredito que viagem de avião é segura. Raramente cai. Mas eu não creio que não caia. É diferente. Eu confio, não confio. Mas às vezes você sabe alguma coisa, mas não crê naquilo que você sabe, é diferente. Você entende alguma coisa, mas não significa que você sabe. Às vezes você nasce num lar de crente, mas, como já dizia alguém, gato que nasce no forno não é bolo. Faz sentido? Gato que nasce no forno não é bolo. Só nasceu no forno, mas é um gato. Por acaso ele entrou no forno. Gente que nasce em lar cristão, nasceu no lar cristão, mas vai ter que nascer de novo, porque senão não vai ver o reino de Deus. Deus não tem netos, Deus tem filhos e filhas. Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos. Deus tem filhos e filhas que nasceram de novo, porque muitas vezes fazer parte não significa nada. Aqui, há pouco tempo atrás, teve uma controvérsia de alguém que passou aqui pela igreja e depois foi até líder, mas depois morreu em crenças ocultas, em ocultismo. Aí fala, mas pastor o quê? Acontece. Significa que creu? Não. Que entendeu alguma coisa. Mas por que eu digo isso? Eu digo isso porque a Bíblia fala, é impossível aquele que recebeu iluminação e volte atrás. Porque se voltar atrás, está crucificando o Filho de Deus 2 vezes. Cristo morreu uma vez ou morreu 2?
Hein? Ressuscitou uma vez ou ressuscitou duas? Você morreu uma vez ou morreu duas? Peguei? Colossenses 3:3. Rapidamente aí, ninja. Quantas vezes você morreu? Opa, aí Ney. Fiquei sabendo que você vai mudar? A sua mulher disse que sim, você está dizendo que não. Vocês têm que se acertar isso em casa. Vamos ler junto. Por quê? Morrestes. Morreu. Quantas vezes você morreu? Uma. Você tem que morrer de novo? Se você tem que morrer de novo, você nunca creu. Tudo bem. Se você nunca creu, morra de uma vez só. Mas é isso. Porque não pode ser duas vezes. Converte, desconverte, converte, desconverte. Que negócio é esse? Converte, desconverte. Você vive onde? Está brincando com igreja? Porque tem esses brincadores de igreja, sabia? Batiza aqui, batiza lá, o pastor aceita aquilo, aceita lá. É uma bagunça. Que raio é isso? Que fé é essa que uma hora crê, outra hora não crê? Uma hora é metodista, outra hora é sei lá o quê? É uma vez. Porque se não foi aquela vez, nunca foi. É simples, irmãos e irmãs. Ou nasceu ou não nasceu. É simples. Ah, o sujeito desviou. Não desviou, meu filho. Nunca viu. Nunca viu. É simples. Segundo Pedro 2, verso 20 e 21. Coisa interessante que a Bíblia fala assim. Aqui Pedro descreve essa gravidade de abandonar o conhecimento de Cristo e diz da impossibilidade. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo ditado verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É feio, né? Né, Zé? Faz até cara feia, né? Os jovens falam assim: oh, é feio. É feio, mas é verdade. Está escrito. Não pode voltar. Porque João Wesley dizia assim: olha, não pregue a Bíblia, porque daí entra na apostasia aqui do que o texto diz. O texto não diz de desconversão, mas de apostasia. Aí João Wesley dizia: não pregue o Evangelho se você não estiver disposto a discipular aquela pessoa. Porque se você pregar o Evangelho e não acompanhar, você faz aquela pessoa filha do diabo duas vezes. Você traz ela ao conhecimento e faz ela rejeitar o conhecimento, porque não acompanhou. Então não faz. Porque se volta atrás, o estado fica pior. Fica duas vezes pior. E é uma confusão. Alguém disse muita propriedade. Você vai nos presídios e penitenciários, muita gente tem o nome de Ezequiel, Jeremias, Mateus, Filipe, sério, gente. Sabia disso? Vai fazer pergunta, vai fazer pesquisa. Isso é estudo. 60%, Renato, 60% é gente de Mateus e derivados, Jeremias e derivados. Porque fica tão cabrestado pela religião sem conhecer Cristo e sem nascer de novo, que tem um termo crentez que fala assim que a pessoa vira na giraia. Já ouviram falar? Vira na giraia? Quem já ouviu, erga a mão, vamos ver. Eles já viram. O que é virou na giraia? Gente, aquilo lá virou um troço. Aquilo virou
um negócio que você não tem noção do que faz, do que é capaz de fazer a criatura. E Deus não faz nada mal feito, Ele faz bem feito. Porque essas pessoas nunca receberam a salvação de fato. Tem que nascer de novo. Nossos parentes, filhos, filhas, não fica pregando bom costume na sua casa. Ore a Deus para que Ele converta os seus parentes, filhos e filhas. Porque diz João 6,65. Vê lá, irmão. Fala assim: Deus, converte. Vamos ler junto? Jesus prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Como é que eu levo alguém, principalmente dos de casa, para Cristo, para o Pai? Orando, testemunhando em silêncio e orando. Salva, e tendo consciência de que vai para o inferno se não salvar. Não brinca não, se você quer ir para o céu, pelo menos ore, para que os da sua casa vá também. Pelo menos ore, você vai é outra história. Mas ore: Senhor, sua palavra diz que se o Senhor não levar, ninguém pode ir. É Deus que trabalha no coração e leva. É Ele que leva. Tem que crer. Tem que crer. Muita gente só ouviu, mas nunca creu. São circunstanciais. Por exemplo, eu sou um torcedor circunstancial. Tem a nossa amiga lá de Silmeire, né, Frank? Toda vez que o Frank vai assistir em casa, ela manda assistir jogo, eles mandam a foto, e ela fala assim: Fabinho, isso aí não sabe nada, não sabe nem que crê, nem que torce. Porque eu já torci para o Tubarão, só time mais ou menos. Só Série C. Tubarão. Não, São Paulo. Eu tenho 53 anos, tá, gente? São Paulo, Tubarão, Corinthians, Palmeiras. Fui penúltimo. Palmeiras. Quando eu chego. Agora estou para o Atlético. Perdi tempo, né? Se isso se considerasse para a salvação, eu estaria perdido. Como é? Com certeza. Então eu me considero um torcedor circunstancial. Aquele que, olha, se eu moro em Curitiba, para que eu vou torcer para um time da Bahia? É a minha cidade, vou torcer aqui. Agora amanhã já não sei. Depende. Tem gente que é assim com a fé. A minha avózinha é muito idosa, e é interessante que todo mundo que prega uma coisa para ela, ela fica a última fé. Lá em casa nós temos um trato: não deixa ninguém se aproximar, porque tem 99 anos, né, irmão? Não deixa ninguém se aproximar dela para pregar nada, porque a última fé que ela está tendo é a nossa. Deixa ela morrer crente, porque se passar um mormon vai crer, se passar um espírito vai crer, se passar um ateu não vai crer. Como é que crer no ateu? Não sei. Então, assim, não deixa ninguém se aproximar. Se você desconfiar que se aproximou, prega de novo para ela, faz ela aceitar de novo. Versos 7 e 8 de Hebreus 6. Diz assim a Bíblia: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada e recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimada. Meus irmãos e irmãs, contando de que a salvação é irrevogável, ela não é sem valor. Muito ao contrário, ela é tão irrevogável que deve ser o nosso maior patrimônio, porque a Bíblia diz que quando a chuva cai,
ela produz fruto. Aquilo que molha, cresce fruto, cresce planta, e ela dá o seu fruto. Assim como essa chuva abençoa a terra fértil, o Espírito Santo deseja fazer em nós, cada dia, uma obra de transformação, levando-nos a uma vida que reflete o amor de Deus que foi derramado a nós. E é por isso que João capítulo 15, versículo 5, ele fala assim, olha que coisa muito preciosa, daqueles que nasceram de novo. Vamos lá? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ora, então eu sou salvo e tudo bem, está tudo certo, vê como eu quiser. Meu filho e minha filha, onde você não entendeu? Onde, em que lugar você não entendeu do negócio? Porque no Evangelho não tem espaço para a gente viver fora daquilo que Deus tem para nós. Porque a graça de Deus, ela nos oferece, e apesar de gratuita, porque tem que ser gratuita, porque não tem outro jeito de não ser, porque ninguém conseguiria e nem conseguirá, custou o mais alto preço que esta terra já viu: o Filho do nosso Pai Celestial e nosso irmão mais velho. Tem preço maior do que esse. Esses dias, o Putin, aquele sujeito maluco lá da União Soviética, maluco eu, né? Como é que chama lá? Rússia. Multou o Google em 10 decilhões de rúbios, que é o dinheiro lá. Por que ele multou? É como se ele tivesse riscado do mapa, porque foi um preço impagável. Até todo o dinheiro do mundo juntado não dá isso, não existe esse dinheiro. Mas ele multou. Ou seja, ele multou num valor que assim, você sai do meu país e só volta se pagar esse valor aí. Como não existe, de tanto que nunca vai voltar. Mas o preço do filho é 100 decilhões da moeda mais alta que existe na terra. Não tem valor. E um preço desse pela nossa vida, você vai tratar de qualquer jeito? Vai? Não trata. Você não trata de qualquer jeito. Quando falamos então nessa graça de Deus, nós estamos falando sim de um presente extraordinário, oferecido sem merecimento, mas que demanda uma resposta genuína, comprometida da nossa parte, porque graça não é uma licença para o pecado, é um convite para uma transformação radical na nossa vida, e ela acontece naturalmente. Você precisa falar o quê para o pé de manga da manga? Agora a época da manga, vai entrar a época da manga. Nos lugares quentes é uma mangaiada que é uma delícia, das mais deliciosas, que você fica embaixo do pé e pega e você come aquilo e não tem sabor que você compra aí no açaí, não é igual. E você não precisa falar para o pé de manga, manga da manga, manga de manga, manga, ou manga de limão. Não, ela vai da manga, porque a natureza dela é da manga. A natureza do Filho de Deus é a natureza de dar o fruto do Espírito, é natureza. Você dá o fruto vem. Ninguém precisa te pedir, ninguém precisa te fazer nada, porque a verdadeira graça de Deus é essa concedida pelo Evangelho, por aquilo que Ele dá para nós, aquilo que Ele nos presenteou, aquilo que Ele nos enriqueceu, e hoje nós somos gente enriquecidas pela sua graça, amém, irmãos? Enriquecidas, e ninguém aplica golpe em você para tirar essa graça. Não tem golpe do WhatsApp, não tem golpe religioso, não tem golpe de ninguém que possa vir tirar de você aquilo que Deus deu de forma irrevogável.
Hebreus está dizendo isso para nós. É impossível, porque se acontecer, tem coisa errada no processo. Mas aquele que nasceu de novo, nasceu. E eu quero crer, irmãos e irmãs, que todos nós aqui vamos encontrar lá. Amém? Olhar assim para o Janderson e falar assim: Janderson, você viu Jesus? Você já imaginou que ele fosse daquele jeito? Não, nunca vi. Bonito, né? Vamos todos estar juntos nesse reino maravilhoso, porque recebemos essa tão grande salvação de Deus, irrevogável, dada para nós, garantida pela sua palavra, testada para nós. Amém, irmãos e irmãs? Que Deus abençoe você, abençoe a mim. Vamos orar nesta manhã.